A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus estamos aqui novamente, neste dia de domingo, 17 de abril, para mais um estudo da Escola Dominical. Nesse trimestre, o tema que estamos estudando são os valores do Reino de Deus. E nessa lição, ou melhor, nessas lições do trimestre, a nossa meditação é sobre o Sermão do Monte, o sermão que Jesus proferiu ali em um monte, nas redondezas da cidade de Cafarnaum, na Galileia, a uma multidão. Nessa multidão tinham discípulos e tinham ouvintes curiosos que se juntavam para escutar os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos duas lições. Na lição de hoje, lição de número 3, nós vamos ler um trecho, Mateus 5, 17 a 20, cujo tema é Jesus, o discípulo e a lei. Vamos ler o texto para nosso entendimento. Mateus 5 e 17 em diante diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedindo da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele abria sua boca, não como os demais que ensinavam na sua época, porque ele ensinava com profunda sabedoria. E aí ele abre a sua boca e passa a ensiná-los. E ele fala com mansidão, Jesus é manso. E com amor, Jesus é amoroso, como amigo e salvador. Nesse sermão, ele vai nos mostrar que a felicidade no reino de Deus só é possível mediante a verdadeira santidade cristã. Então, Jesus vem trazer um ensinamento muito diferente do que era ensinado naquela época. Ele vai chocar aqueles que o ouvem,
porque ele pede uma profunda modificação na maneira de se relacionar com Deus e na maneira de nós pensarmos. Ele começa, neste trecho que lemos, com o verso 17, que diz: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Esta palavra abrogar é uma palavra jurídica que diz tirar a lei, revogar a lei, não é? Uma palavra mais conhecida hoje. Por que ele diz isso, que não vinha para destruir a lei ou os profetas? Porque justamente ele estava sendo acusado dessas coisas. Jesus era acusado pelos religiosos da época, os escribas e fariseus, que eram os ensinadores, de não guardar o sábado que estava lá na lei. Portanto, a lei dada de Deus a Moisés. Portanto, Jesus era profano. Uma outra acusação era a respeito do que Jesus dizia. Jesus dizia que Deus era o seu Pai. Ora, nós precisamos entender isso. Hoje até já tem-se uma expressão cunhada e popular: Deus é Pai. Mas naquele tempo, a palavra Deus, Jeová, não podia nem ser pronunciada. Era acusado de blasfêmia quem assim fizesse. Então Jesus, ele, na visão dos escribas e fariseus, era profano e era blasfemo. Jesus também foi acusado depois, quando já estava para ser crucificado. Eles chamam duas testemunhas e o acusam dele dizer que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Chamaram Jesus de revolucionário, terrorista. Essas eram as acusações que os escribas e fariseus ensinavam, e aquela multidão tinha recebido esses ensinamentos nas sinagogas. Jesus está falando de uma multidão que é judia, portanto, judeus frequentavam no sábado a sinagoga. E ali os escribas e fariseus, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelos ensinos, eles alertavam: olha, vocês estão aí ouvindo esse homem, ele não guarda o sábado, ele é um homem profano. Imagine, ele se diz filho de Deus, isso é uma blasfêmia. Então Jesus está dizendo: olha, para aquela multidão, eu não vim destruir a lei como sou acusado, nem aquilo que os profetas disseram. Eu não vim para tirar a lei, mas eu vim, muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Porque Jesus, na verdade, foi o único que cumpriu toda a lei, o único homem na face da terra, desde Adão até os dias de hoje,
e nós podemos dizer até os dias futuros, o único que cumpriu toda a lei. Porque Jesus era sem pecado, ou seja, sem nada que ele fizesse era contra a vontade de Deus. Verso 18, ele diz assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A lei, para nós entendermos, ela era grande, ela tinha muita coisa. E os judeus dividiam em três partes: lei moral, que é a que nós conhecemos bem hoje, todas as pessoas conhecem, os 10 mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E tinha a lei cerimonial, que era os sacrifícios de animais no começo, no tabernáculo, e depois no templo, agora no templo de Jesus, em Jerusalém, onde sacrificavam os animais, tinha todo um ritual, tinha toda uma ordem religiosa dada por Deus. E tinha a lei judicial, que era usada para os casos de não cumprimento das obrigações cíveis daquela época. Os judeus, eles, nos tempos de Jesus, só estavam preocupados com a lei cerimonial. A lei moral não falava muito. Eles se divorciavam, casavam de novo, cometiam adultérios, alguns roubavam. Ou seja, aquilo que estava dentro da pessoa que precisava ser modificada, eles não modificavam. Guardavam o sábado, porque o sábado era quase que cerimonial, era externo, era o que as pessoas viam. E as leis judiciais também não guardavam, não, porque havia já naquele tempo suborno a juízes. Então eles se apegavam aos detalhes da lei cerimonial. Olha, você não lava a mão antes de comer. Olha, você fez alguma coisa no sábado. Se apegavam a essas coisas que os outros viam, estavam preocupados com o que os outros estavam vendo, mas não estavam preocupados com o que Deus estava vendo. E aí, Jesus falou, olha, tudo isso vai ficar até o fim. No verso 19 ele diz, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Ora, nós já falamos a princípio que o único que cumpriu toda a lei
foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus coloca uma questão de profunda reflexão. Jesus sempre jogava com uma ideia contrária para provocar o pensamento, a meditação, a reflexão. Quando eles olhavam para dentro de si próprio, eles sabiam que não eram perfeitos. Pelo menos aqueles que estavam buscando sinceramente servir a Deus. Então, o Senhor está dizendo, mestre, que se eu violar um desses mandamentos, eu vou ser chamado menor do reino dos céus? Como é possível isso? Se eu não posso cumprir toda a lei? E Jesus continua dizendo, aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Então, como eu posso cumprir a lei e ser chamado grande no reino de Deus? Se a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Lá em 1 Coríntios 5 e 7, o apóstolo Paulo fala assim, hoje conhecido pela cristandade católica romana como é dia da Páscoa, ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo dá um ensinamento, ele fala, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o que Paulo está dizendo aqui, que lá, quando o povo de Deus saiu do Egito, no último os dias das 10 pragas, na última praga houve uma recomendação, olha, mata um cordeiro, senta a família, come do cordeiro, assado, mas antes retira o sangue vocês colocam no umbrais das portas, porque vai passar o anjo da morte, que vai matar os primogênitos do Egito, e vocês não serão, os seus filhos não serão atingidos. E assim se fez conforme a palavra de Deus, depois daquela morte das crianças, inclusive o filho de Faraó, o primogênito. Faraó deixa o povo sair do Egito. E eles comemoravam anualmente esta Páscoa, em memória daquilo que aconteceu lá ainda nas terras do Egito, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Isso você pode ler melhor lá em Êxodo 12, de 1 a 12. Mas agora Paulo fala assim, olha, agora a nossa Páscoa é Cristo. Ele foi sacrificado por nós. O que significa isso? Que quando Jesus foi morto ali na cruz do Calvário e derramou seu sangue, ele foi o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Aquele que cumpriu toda a lei, isso é importante. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, se você já aceitou Jesus como Salvador, naquele dia
que você aceitou Jesus como Salvador, você comemorou a Páscoa, porque você aceitou Jesus como aquele Cordeiro que nos liberta de todo pecado e da maldição da lei. Então, nós em Jesus cumprimos toda a lei. Não pelos nossos feitos e pela nossa pureza moral, mas pela pureza moral de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos ser chamados grandes no reino dos céus. Olha, qualquer que violar esses mandamentos e ensinar aos homens será chamado no menor dos reinos do céu. Por quê? Porque ainda hoje há muitos ensinamentos que se dizem cristãos que ensinam diferente do que Jesus ensinou no Sermão do Monte e o que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios. O que faziam, o que pensavam os judeus na época de Jesus, principalmente os fariseus e escribas, que eles, cumprindo toda a lei cerimonial, eles seriam aceitos no reino dos céus, ou seja, pelas suas próprias obras, eles seriam redimidos dos seus pecados. E a palavra de Deus fala algo completamente diferente. Nós somos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você acredita, por exemplo, em purgatório, a Bíblia não fala em purgatório. O que é o purgatório? O purgatório, segundo certa doutrina, é um estado intermediário entre o céu e a terra. A pessoa morre, vai para o purgatório, ou seja, purgar os seus pecados. Que eles chamam de pecados capitais. Ou se você tem pecados veniais ou pecados menores, você vai lá no confessionário e confessa. E ali o sacerdote te perdoa dos seus pecados. Se você morre nessa situação, você vai para o purgatório e ali você vai purgar os seus pecados para entrar no céu. Isso é um ensinamento muito errado da palavra de Deus. E isso tem sido ensinado aos homens. Então diz Jesus, olha, esse que está violando os mandamentos e será menor no reino dos céus. Agora, quem é o maior? O maior é aquele que aceita Jesus como Salvador, como o nosso Cordeiro Pascal, que nos perdoou de todos os pecados. E como ele cumpriu a lei diante de Deus, nós somos aceitos diante de Deus livres de termos que pagar alguma coisa a Deus, porque Jesus já pagou tudo. Verso 20 diz assim, porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Último versículo da nossa meditação de hoje, palavras de Jesus. E aí ele é bem claro aqui, não é? Fala, olha, se vocês não tiverem uma justiça, os que exceda a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que Jesus está dizendo, olha, o que esses homens estão ensinando não está levando vocês para o céu. Cumprir as leis cerimoniais não leva ninguém para o reino dos céus. Certa feita, Jesus contou uma parábola que explica muito bem isso, lá em Lucas 18, 9 e 14. Jesus conta uma parábola, ele fala assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, olha o coração do fariseu, do homem que não entende que é um pecador e que confia em si mesmo, crendo que é justo. Então muita gente diz, eu sou justo, bate no peito, nunca roubei, nunca matei. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas isso não te garante a sua entrada no reino dos céus. Porque Jesus continua aqui no versículo 10, explicando, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu era aquele, já falei para os irmãos, que eram aqueles que ensinavam a lei, principalmente a lei cerimonial, e perseguiu os outros. E o publicano era um tipo de judeu que cobrava imposto dos próprios judeus. Então eles eram ligados ao Império Romano, eram serviçais do Império Romano. Então cobrar imposto e ainda a mando de Roma, esses publicanos eles eram desprezados na sociedade judaica, porque segundo no pensamento judeu eles eram traidores. Porque nos tempos de Jesus o povo judeu estava subjugado pelo Império Romano e tinha que pagar impostos, e isso era muito revoltante para o judeu comum. E diz o verso 11, continua Jesus, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aí, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possua, ou seja, falando das cerimônias religiosas. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então Jesus mostra aqui que o caminho de cumprir a lei é esse, eu me humilhar. Eu não posso ser justificado pelas minhas obras, mas eu sou justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para pagar todos os meus pecados e cumprir toda a lei de Deus. O cristão vive nessa convicção que Jesus cumpriu toda a lei, nos justificando diante de toda a transgressão. A Deus. Portanto, meus irmãos, não vivamos como fariseus, mas como pecadores, agraciados com a misericórdia de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, neste dia em que os cristãos comemoram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande oportunidade para você ter uma
a ressurreição espiritual, nascer de novo. Faça como aquele publicano ali no templo. Olhe para Deus, para os céus e diga: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu quero nesse momento confessar todos os meus pecados e pedir perdão, porque eu creio que Jesus, o Cordeiro Pascal, morreu ali na cruz do Calvário para pagar todos os meus pecados, cumprindo toda a tua lei. Me aceita. Escreve o meu nome no teu livro da vida, para que eu pertença. Seja membro do teu reino. Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, Senhor, neste sermão do monte que tanto nos edifica. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter uma vida sincera diante de ti, ouvindo, Senhor, a tua palavra, nos modificando pelo teu Espírito Santo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.